Fala pessoal, aqui é o professor Lucas de Carvalho e neste vídeo eu vou resolver esse desafio para vocês. Eu tenho um x elevado a x, que está elevado a 2x é igual a 1 sobre 4 elevado à raiz de 2. A pergunta é, qual é o valor de x para que essa equação seja verdadeira? Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo nossa playlist de desafios. Depois que terminar o vídeo, vão lá conferir. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso vai me ajudar muito e vai me motivar a gravar vídeos novos para vocês. Antes de começar a resolver, eu quero falar um pouco da seguinte propriedade de potenciação. Eu tenho um número A elevado a m, elevado a n, é igual a A elevado a n, elevado a m, que é igual a n. Então, a seguinte propriedade, né? Eu tenho um número A, que está elevado a m, abre parênteses, elevado a n. E essa propriedade está dizendo que eu posso trocar de lugar esse n e esse m, como também eu posso multiplicar. E mesmo assim, vai ter a igualdade. Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa propriedade de potenciação. Vou falar um pouquinho sobre ela. Vou fazer isso porque no último desafio que eu passei, os nossos colegas Nathan Freire e André Luiz sentiram dificuldade em algumas passagens que eu usava essa propriedade. Então, provavelmente, muitos outros colegas também sentiram. Obrigado a vocês pelo feedback, isso é muito importante para mim. Eu vou deixar na descrição do vídeo o minuto que começa realmente o desafio. Agora eu vou falar um pouco sobre essa propriedade, certo? Vamos lá. Pensa no seguinte. Tem o número 4. O que significa dizer eu quero elevar esse número 4 ao quadrado? Geralmente a gente diz o seguinte, né? Vou elevar 4 ao quadrado, isso aqui significa 4 ao quadrado. Está correto? Está correto, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente pode fazer isso por quê? Na verdade, quando a gente bota o 4 e diz que quer elevar ao quadrado, a gente tem que fazer com o parênteses. Quando eu digo quem é 4 elevado ao quadrado, abre parênteses, elevado ao quadrado. Como dentro do parênteses não tem nenhuma operação, a gente pode, é desnecessário esse parênteses. Aí a gente pode escrever dessa forma, certo? Para ficar mais evidente, ó, imagine que eu tenho um número x mais y. E eu digo a vocês, ó, agora eleva esse número aqui ao quadrado. Como é que a gente escreve? A gente coloca o parêntese, x mais y ao quadrado. Ou seja, aqui como dentro do parêntese tem uma operação, que no caso é a soma, o parêntese se faz necessário. Nesse caso aqui, como não tem parênteses, como não tem operação dentro do parêntese, o parêntese não é necessário, então a gente pode tirar, certo? Vamos ainda ver um pouquinho mais dessa propriedade. Agora vamos pensar no seguinte. Vamos dizer que eu tenho agora o número 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. E eu digo a vocês, quero elevar esse número ao quadrado. O modo correto de fazer isso é colocar o parêntese, 2 elevado a 2. E esse número elevado ao quadrado é escrito dessa forma, com parênteses. Por que com parênteses? Porque dentro do parênteses agora tem uma operação. Que operação é essa? É a potenciação. Então, esse parênteses, ele é extremamente necessário, certo? Aqui, como é que a gente resolve? A gente resolve de qualquer forma dessas aqui, né? Dessas propriedades. Eu posso resolver aqui dentro primeiro, então vai ficar 4 elevado ao quadrado. Aqui teria o parênteses, né? Mas como não vai ter mais nenhuma operação dentro, não precisa do parênteses, que isso aqui dá 16. Agora, se eu disser, eleva esse número aqui ao quadrado, e eu escrever erroneamente dessa forma, a gente vê que vai chegar no mesmo resultado, mas isso é uma coincidência. Ó, e outra coisa, quando a gente tem um número dessa forma aqui, a gente tem potência, de potência, de potência. Primeiro a gente resolve essa potência daqui, ó. Por quê? Porque se a gente tentar resolver primeiro essa potência, a de baixo, essa de baixo, a gente vai precisar saber quem é esse valor aqui. Então, primeiro tem que resolver a de cima, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2. 2 elevado
ao quadrado é 4. E 2 elevado à quarta é 16. Agora, quer ver um caso em que dá diferença? Ó, imagina agora que desse 2 ao quadrado, eu não quero elevar mais ao quadrado, eu quero elevar ao cubo. Quero elevar esse número ao cubo. Então, o modo certo é o quê? Abre parênteses. Por quê? Porque vai ter uma operação dentro, a operação é a potenciação. Então, é 2 elevado a 2 ao cubo. Então, dizer que esse número, quero elevar esse número ao cubo, então eu tenho que abrir o parênteses e fazer isso. Como é que eu resolvo agora? Eu posso resolver primeiro quem está dentro do parêntese. Por que eu digo eu posso? Porque eu tenho uma propriedade aqui. Ó. Essa propriedade me diz várias formas como eu posso resolver. Eu posso mudar o 3 de posição, botar o 3 para cá e o 2 para fora. Posso multiplicar esses dois, certo? Eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. Isso aqui vai dar 4 ao cubo, que isso daqui é 64. Agora vamos dizer que eu quero levar esse número ao cubo e eu não escrevo dessa forma, escrevo de forma errada. Eu penso que elevar esse número ao cubo é escrever dessa forma, que não é, certo? Quem é que eu faço aqui? Primeiro eu faço essa potência aqui. Então eu repito 2. 2 elevado a 3, 2 ao cubo é 8. Então fica 2 a 8, que isso daqui é 256. Então, você vê que são coisas diferentes, certo? Ó, só para deixar um pouquinho mais claro. O nosso problema é o seguinte. Eu tenho um x elevado a x elevado a 2x igual a 1 sobre 4 raiz de 2. Nosso problema é esse. A gente quer encontrar o x que satisfaz essa equação. Esse outro aqui, x elevado a x, abre parênteses, elevado a 2x, igual a 1 sobre 4 elevado a raiz de 2, já é outro problema, certo? Então, o problema que a gente vai resolver é esse daqui. Bem, pessoal, vamos agora interpretar o nosso problema. Ó, você percebe que desse lado de cá pode ter uma ambiguidade que, na verdade, está escrita errado para o nosso problema. Vou explicar por quê. Ó, quando eu escrevo 1 sobre 4 elevado a raiz de 2 e não tenho parênteses, eu posso interpretar que esse raiz de 2, ele é quem? Ele é o expoente do 1 e não da fração, certo? E isso daqui é igual a 1 sobre 4. Quem olha esse problema sem o parêntese pode interpretar dessa forma. Então, o problema seria x elevado a x elevado a 2x igual a 1 sobre 4. E vem a pergunta: por que está elevando esse raiz de 2 se é desnecessário? Esse não é o nosso problema. Eu coloquei sem um parêntese justamente para enfatizar. O nosso problema, ele tem que ter o parêntese aqui. Por quê? Porque aqui eu vou estar dizendo que esse raiz de 2 ele está elevando a fração 1 sobre 4. Se eu coloco sem um parêntese, eu posso interpretar dessa forma. Então, o nosso problema, o nosso desafio, na verdade, tem um parênteses. Bem, pessoal, feito todas essas explicações, a gente vai de fato agora resolver o nosso problema. Encontrar quem é um x que satisfaz essa equação. Ó, vamos pensar no seguinte. Para a gente resolver um problema desse, você concorda comigo que é muito difícil mexer com esse lado de cá? Então, na verdade, a gente vai ter que mexer desse lado de cá para tentar encontrar algo parecido com isso. Por exemplo, imagine a equação x elevado a x elevado a 2x igual a 2 elevado a 2 elevado a 4. Você percebe que nesse caso aqui, o x ele tem que ser 2. Por quê? Se o x for 2, quando eu substituir aqui, aqui vai dar 2, que vai ser igual aqui. Aqui vai ser 2, que vai ser igual aqui. E aqui vai ser 2 vezes 2, que vai ser igual a essa parte. Então, nesse caso de cá, a gente percebe facilmente que o x é 2. Então, nesse nosso problema, a gente vai tentar fazer isso. Vai tentar mexer desse lado de cá para tentar chegar a algo parecido com isso daqui. Certo? Então, vamos lá. Vou mexer só desse lado. Então, eu tenho 1 sobre 4 elevado a raiz de 2. Na frente desse raiz de 2 tem um número 1 multiplicando o raiz de 2. Então,
eu posso escrever o seguinte. Quem é 1? 1, eu posso dizer que 1 é 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu posso dizer que 1 é 2 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Certo? E eu posso separar. Eu posso colocar 1 sobre 4 elevado a 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Só separei aqui. Agora eu faço o quê? Eu uso a propriedade de potenciação. Que propriedade? Essa daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o 2 como se fosse o n e o raiz de 2 sobre 2 como se fosse o m. E vou colocar o n para dentro do parêntese. Certo? Então, isso aqui seria quem? Isso aqui seria 1 sobre 4. Ó, como aqui está com uma fração, eu vou colocar outro parênteses. Só para saber que o quê? Que eu estou elevando quem está dentro do parênteses. Que seria elevado a 2, elevado a raiz de 2 sobre 2. Perceba que esse parênteses aqui ele só faz necessário porque a gente está com a fração e o 2 ele está elevando a fração. E se eu não colocar o parênteses, vai dar a entender que só estou elevando o número 1, mas na verdade é a fração. Certo? Então, o que eu fiz foi usar essa propriedade aqui. Eu tenho um parênteses, botei ele para dentro. Por que ficou o parênteses aqui dentro? Porque aqui dentro tem uma fração. É só uma questão de notação. Se aqui fosse um número, digamos, o número 4, o número 5, não ia precisar do parênteses. Certo? Então, isso aqui é quem? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 16 elevado a raiz de 2 sobre 2. O que é que eu faço agora? Isso aqui é igual a quem? Eu vou mexer só nesse raiz de 2 sobre 2. Eu vou deixar essa parte aqui de 1 sobre 16 parado. Então, vou mexer aqui embaixo. Tem o seguinte. Eu tenho que raiz de 2 sobre 2 é quem? É a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui é o número, nada mais é que o número 1, né? Eu estou multiplicando o raiz de 2 sobre 2, estou multiplicando por 1. Então, isso é igual a isso. Certo? Quem é dá agora? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quem? Raiz de 4. E raiz de 4 a gente sabe que é 2. E aqui embaixo fica 2 vezes raiz de 2. O 2 daqui eu posso cortar com o 2 daqui. Então, eu fico 1 sobre raiz de 2. Então, essa parte aqui, raiz de 2 sobre 2, é quem? Eu posso escrever como sendo 1 sobre 16 elevado a 1 sobre raiz de 2. Então, vamos agora mexer um pouco com esse 1 sobre raiz de 2. Mexer aqui embaixo. Quem é esse 1 sobre o raiz de 2? Ó, você percebe que eu quero montar uma cadeia. Só que quem está aqui dentro é 1 sobre 16. Então, seria interessante que aqui em cima também aparecesse quem? 1 sobre 16. Então, eu tenho 1 sobre raiz de 2. Que isso aqui é a mesma coisa que quem? Que 1 sobre raiz de 2 elevado a 1. Concorda comigo? Esse número é igual a ele elevado a 1. Só que isso aqui é igual a quem? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2 elevado a 8 sobre 8. Por quê? Porque 8 sobre 8 é 1. Quando eu divido 8 por 8 dá 1. O que é que eu faço agora? Eu uso as propriedades de potenciação. Então, eu vou colocar o 8 para dentro. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Abre parênteses de novo, porque aqui eu tenho uma fração, para não dar ambiguidade, elevado a 8, elevado a 1 sobre 8. Eu botei o 8 para dentro. Estou usando novamente essa propriedade aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui, certo? Então, botei para dentro. O que é que eu faço agora? Eu tenho que elevar quem está aqui dentro a 8. Isso aqui dá 1 sobre... Quando eu levo raiz de 2 a 8, dá 16. Então, fica 1 sobre 16 elevado a 1 sobre 8. Certo? Então, quem é isso daqui? Vamos agora, a gente chegou que 1 sobre raiz de 2 é 1 sobre 16 elevado a 1 sobre 8. Então, vamos substituir aqui. Isso aqui é 1 sobre 16. 1 sobre 16, a parênteses,
elevado a 1 sobre 16 elevado a 1 sobre 8. Bem, pessoal, então a gente chegou que 1 sobre 4 elevado à raiz de 2 é essa cadeia aqui. E eu quero encontrar o x que seja igual a isso. Então, consequentemente, eu quero o x que satisfaça essa equação aqui. X elevado a x elevado a 2x igual a 1 sobre 16 elevado a 1 sobre 16 elevado a 1 sobre 8. Quero o x que satisfaça isso. E agora ficou fácil. Quem é o nosso x? O nosso x ele é 1 sobre 16. Perceba que esse parênteses ele só está fazendo, ele está sendo necessário. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui. Se eu tirar o parênteses, eu posso criar uma ambiguidade. Pessoal, fico aqui com mais esse desafio matemático. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que acharam. E mais uma vez, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos aumentar cada vez mais essa corrente do bem. Até o próximo vídeo, pessoal.